Olá, gamer! Sejam muito bem-vindos ao canal Game On Law. Aqui é Bruno Cassol, seu advogado dos games e dos esportes, trazendo um vídeo cheio de informações essenciais a você, apaixonado por games e esportes. Nós vamos falar acerca das ações judiciais envolvendo esse cenário, mais especificamente das batalhas legais envolvendo o movimentado mundo gamer. Mas antes, se vocês buscam entender um pouco mais acerca de direito, games, esportes, atualidades, políticas, polêmicas, enfim, tudo que possa te manter muito bem atualizado, já se inscreve aqui no canal, pessoal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que eu conto muito com a sua ajuda, belezinha? Quem não me segue no Insta, vou estar deixando também aqui o @advogado dos gamers, me segue lá. Caso você possa e tenha vontade, vou estar deixando também aqui a chave Pix, pessoal, conto muito com a sua ajuda. E também o link na descrição de um completíssimo material acerca de direito gamer e esportes. Como eu disse no vídeo passado, custou menos que uma skin em boa parte dos jogos. Se você for membro Amazon, você tem acesso a tudo sem pagar nada. É isso mesmo, pessoal. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Recado dado. Vamos ao vídeo? Quais são as principais ações judiciais envolvendo jogos e esportes eletrônicos? As ações judiciais envolvendo jogos e esportes, elas são tão diversas quanto as aventuras que a gente vivencia nesses universos virtuais. A título de esclarecimento, nós podemos considerar ações de natureza civil e de consumo, como ações de exibição de documentos, ações de produção antecipada de provas, ações indenizatórias, ações de cobrança, ações relacionadas a fraudes em campeonatos, ou ainda anulatória de resultado e de jogos. Mesmo assim, é uma lista extensa e cheia de reviravoltas. Como funcionam as ações de exibição de documentos e de produção antecipada de provas? A ação de exibição de documentos é como uma jogada estratégica em um jogo, onde exigimos que a empresa apresente os documentos que estão em seu poder. Isso é especialmente útil quando somos acusados do uso de hack ou violações das demais regras do jogo e a empresa bloqueia a nossa conta sem prestar aqueles devidos esclarecimentos. Queremos ter acesso às provas e, para isso, utilizamos da ação de exibição de documentos como uma forma de defesa. Já a produção antecipada de provas é como abrir um baú cheio de informações antes mesmo do início do processo judicial. Essa estratégia nos permite obter provas técnicas e documentais com antecedência, evitando um certo atraso ou que a empresa ainda apresente uma quantidade infindável de provas complexas, dificultando assim a defesa. Essa é uma forma de nivelar a batalha no campo judicial. E como funcionam as ações indenizatórias e o uso de carta rogatória? Quando a gente sofre danos decorrentes de ações ilícitas, como banimentos indevidos ou perda de itens virtuais, podemos partir às ações indenizatórias. É a nossa forma de buscar uma reparação via judicial dos prejuízos sofridos. Afinal de contas, ninguém gosta de ser derrotado injustamente, não é mesmo? Mas e quando o responsável pelo jogo não possui uma filial no país, ou um representante, um servidor no país? Aí entra em cena a carta rogatória, que é uma verdadeira habilidade especial no nosso arsenal judicial. Ela nos permite obter provas ou cumprir decisões judiciais em cooperação com outros países. É como abrir uma porta à justiça além das fronteiras. Como funciona a análise de situações envolvendo relação de consumo nesses casos? Quando se trata de relação de consumo nos jogos e esportes, buscamos identificar quem é o responsável pela ação judicial. E às vezes é como buscar um chefão em uma fase complicada. Nem sempre é fácil encontrar a desenvolvedora, a publisher ou a organização por detrás daquele determinado jogo. E além disso, nós temos que saber onde que essas empresas estão sediadas, pois caso elas estejam sediadas fora do país, teremos que utilizar de recursos como comunicados judiciais internacionais a fim de posicionar nossas peças nesse jogo. Nessas situações, a vulnerabilidade técnica do consumidor é levada em consideração. Afinal, estamos falando de um público apaixonado, sim, mas que muitas vezes é hipossuficiente, ou seja, está em uma relação de desigualdade com quem desenvolve o jogo, em relação ao conhecimento não só jurídico, mas o conhecimento técnico acerca daquele jogo e do funcionamento dele. Por conta disso, podemos aplicar uma inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando a alegação for verossímil ou a situação de fato exigir. É como dar uma ajuda extra a quem, no caso é o player, né,
mais fraco. Quais são as principais diferenças entre o juizado especial civil e a justiça comum em relação a processos envolvendo jogos e esportes eletrônicos? Vamos falar agora acerca das diferenças entre o juizado especial civil e a justiça comum, quando se trata de processos envolvendo jogos e esportes. É como escolher entre diferentes modos de jogo, cada um com suas peculiaridades. No juizado especial civil, podemos resolver questões relacionadas ao cadastro de conta de usuário de uma forma mais ágil e talvez mais simples, sem a necessidade de uma produção de prova técnica, né, um laudo pericial, talvez, que é o caso que ocorre na justiça comum, envolvendo situações de cheats, hacks ou algum tipo de bot ainda, em que é necessária a expertise, né, de uma pessoa que vai elaborar esse documento em específico. Então, a justiça comum lida com esse modo de jogo mais avançado, com questões técnicas mais complexas, que às vezes o juizado especial civil não dá conta dessa complexidade. O que é a perícia judicial e qual a sua importância? A perícia judicial é um outro tópico que chama a atenção. Por quê? Porque ela é uma ferramenta poderosíssima, pessoal. Ela é como um bom jogador que domina técnicas específicas do seu personagem. Então, nesse sentido, o perito em questão, ele vai prestar informações acerca de questões técnicas e ou científicas ao juiz e auxiliar na formação da decisão judicial. Ou seja, em outras palavras, é como ter um aliado especializado do nosso lado, fornecendo imparcialidade das suas informações ao juiz. E por causa disso que ela tem esse poder, né? Porque ela vai delimitar o objeto de análise em disputa, além de poder impugnar eventuais provas e métodos de análise. Então, aumenta nossas chances de vencer uma É ação. possível reverter banimento de contas? Aqui está uma pergunta que muitos gamers têm feito. É possível reverter o banimento de contas? E a resposta é: depende. Podemos questionar o banimento ou punições por meio de ações judiciais de obrigação de fazer acumulada com indenização, desde que se apresente um caso sólido. Mas é importante também ter em mente que a reversão de um banimento não é garantida, porque do outro lado, a empresa tem o dever de punir os usuários que fazem uso de cheats, hacks, bugs, que afetam o equilíbrio e o balanceamento do jogo, gerando um efeito anticompetitivo. Portanto, o banimento de uma conta pode ser mantido caso a empresa considere que o jogador violou as regras do jogo e os termos de uso. Isso não significa que devemos desistir sem lutar. Cada caso é único e pode apresentar argumentos válidos para contestar um banimento. Com a estratégia e o embasamento jurídico sólido, podemos buscar a reversão e recuperar a nossa conta. Qual é a política das desenvolvedoras de jogos eletrônicos em relação a banimentos e punições? Bom, vamos agora explorar as políticas adotadas pelas desenvolvedoras de jogos eletrônicos quando se trata de banimentos e punições. Afinal, é importante entender as regras do jogo antes de entrar na partida. A Valve, desenvolvedora de CS, que nos acompanha desde os anos 2000, e muitos outros jogos de sucesso, estabelece procedimentos claros em seu canal de suporte Steam. Eles possuem um software anti-trapaça que ajuda a identificar aplicativos de terceiros e malwares, coibindo o uso de vantagens injustas por players e mantendo a competitividade e integridade do jogo, por assim dizer, né? Então, essas empresas, elas têm uma responsabilidade enorme em suas costas, dado que eventuais usos de cheats e hacks podem levar à decadência de uma franquia toda. Então, elas têm responsabilidade também por equívocos, falhas, defeitos que ocorram durante o uso do jogo, e aí elas têm essa autoridade e responsabilidade para administrar o jogo de uma forma justa, corrigindo essas questões que desequilibram a competição ou um player casual que faz uso daqueles determinados softwares. A gente pode ver aqui também a Riot, desenvolvedora do jogo League of Legends e Valorant, adota uma política de punições extremamente rígida para jogadores que violam os seus termos de uso e, dependendo da gravidade do comportamento inadequado, as punições podem resultar ainda em banimentos permanentes de conta do usuário sem um aviso prévio. E, além disso, essas punições são consideradas pela Riot ainda irrecorríveis. Então, a gente pode ver aqui nas imagens, temos aqui tanto o regulamento das competições, como também aqui os termos de uso do League of Legends. Então, é extremamente complexo essa situação, porque no cenário competitivo, a gente pode ver aqui no CBLOL,
se estabelece regras e penalidades para os players e até mesmo para as equipes, onde se quer de fato gerar, né, uma conduta ética e um fair play. Mas, por outro lado, a gente tem que analisar também o que diz o artigo 39 do CDC. O que ele diz? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhadinha no artigo 39 do CDC, que esse artigo ele define as práticas abusivas, incluindo a recusa do fornecedor em vender um produto ou serviço. Isso se aplica também, nesse sentido, fazendo uma interpretação aliada aos games e esportes, às publishers e às desenvolvedoras. E, além disso, o CDC também proíbe outras práticas abusivas, como recusar atendimento a demandas do consumidor, exceto em casos de falta de capacidade civil ou legal do consumidor. Essas medidas visam proteger, por assim dizer, quem consome, no caso o consumidor gamer, garantindo que ele seja tratado de uma forma justa e respeitosa pelas empresas do ramo dos jogos O eletrônicos. que É extremamente. podemos concluir? Depois de explorar os diferentes aspectos relacionados à política de banimento e punições adotadas pelas desenvolvedoras de jogos eletrônicos, podemos tirar umas conclusões bem importantes. Antes de mais nada, é possível sim questionar judicialmente os banimentos e punições, buscando reverter as decisões injustas. Entanto, é preciso ter cuidado aqui, porque cada caso é único e requer uma estratégia muito bem fundamentada. Em segundo lugar, as empresas têm o dever de punir os jogadores que utilizam de meios ilegais para obter vantagens injustas, porque esse é o dever dela. Ela tem que manter a competitividade e o bom funcionamento do jogo. E, por fim, é crucial que os jogadores também estejam cientes das regras e políticas adotadas pelas desenvolvedoras de jogos, afinal, é isso que evita as violações e punições possíveis. E assim, a gente também aqui está encerrando mais um vídeo do canal Game On Law. Espero que tenham gostado das informações compartilhadas. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo seus comentários e sugestões aos próximos vídeos e até mais!